Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Na aula de hoje nós vamos resolver um problema de taxas relacionadas, quando você tem duas grandezas relacionadas entre si e através de aplicação de derivadas você calcula a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra. Nesse exemplo aqui eu tenho dois carros que se aproximam de um cruzamento perpendicular. O primeiro carro está a uma velocidade de 60 km por hora e o segundo a uma velocidade de 40 km por hora. E a pergunta é, com que velocidade esses carros se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está a 6 km do cruzamento e o segundo carro está a 8 km? Então a ideia seria mais ou menos essa, né? Tenho dois carros, né? Primeiro carro e o segundo carro, eles se aproximam de um cruzamento perpendicular. Então na mesma medida em que eles se aproximam, este carro do cruzamento e este do cruzamento, eles também se aproximam, ó, na diagonal aqui, um do outro, né? Então você tem essa situação. É a situação que nós vamos representar. Lembra que nós sempre resolvemos esses tipos de problemas com 6 passos. E o primeiro deles é fazer uma representação, né, do que está acontecendo. A ideia de você representar é você entender o problema. Então você tem dois carros que se aproximam de um cruzamento perpendicular. Então vamos representar isso, né? Através de uma figura. Você tem aí um cruzamento perpendicular, né? Um cruzamento perpendicular. Tá? O ângulo formado aqui é um ângulo 90 graus. Tem um primeiro carro aqui que está descendo, né? Se aproximando do cruzamento perpendicular. Esse aqui é o seu primeiro carro. Tá? E tem um segundo carro aqui, né? Esse aqui é o seu segundo carro, que também está se aproximando desse cruzamento. Bem, o fato de eles estarem se aproximando do cruzamento, nós vamos representar por setas. Perceba que eu tenho uma seta aqui, olha, que representa o fato deste primeiro carro estar se aproximando desse cruzamento. Eu tenho uma outra seta aqui, ó, que também representa o fato que o segundo carro está se aproximando desse cruzamento. E existe também uma terceira linha aí, que é esta, ó, que é o fato de um carro estar se aproximando um do outro, né? Perceba que os carros estão se aproximando um do outro aqui, tá? Então a nossa situação seria essa, tem um primeiro carro aqui, um segundo aqui, eles estão se aproximando desse cruzamento e ao mesmo tempo eles estão se aproximando um do outro, tá? Então a representação gráfica da nossa situação aí já foi feita. Após fazer a representação gráfica, o que nós podemos fazer? Nós podemos agora colocar as nossas variáveis, né? Nós temos algumas variáveis, perceba. Primeiro passo é a representação gráfica. Segundo passo, você vai definir o que são variáveis e constantes do seu problema. Perceba que quando esse carro aqui se aproxima do cruzamento, a medida da distância diminui. Então ela é variável em função do tempo. Essa medida também diminui, é variável em função do tempo. E ao mesmo tempo a distância entre eles também diminui. Então tem 3 variáveis aqui. Essas 3 variáveis vão representar por x, y e z, tá? Perceba que essas variáveis são funções do tempo, né? Então eu tenho x como função do tempo, e o x varia em função do tempo. Tenho y como função do tempo, o y também varia em função do tempo, e o z também como função do tempo. Se são funções do tempo, né, a cada hora que passa, ou a cada instante de tempo que passa, essa medida diminui, essa aqui diminui, essa aqui também, nós temos taxas de variações, né? Então nós temos aqui, se o x é uma função do tempo, eu tenho a derivada dx em relação ao tempo t, tá? Se o y é uma função do tempo, eu tenho a derivada dy em relação ao tempo t. Se o z é função do tempo, também tem a derivada de z em relação a t. Essas derivadas são representadas por essas setas. Perceba que essa setinha aqui é a derivada, né? É a derivada de x em relação a t. Essa outra seta, vou apagar esses dois aqui, ó. Essa outra seta é a derivada de y em relação a t, tá? E aqui o que nós queremos calcular, né? Nós queremos calcular a derivada de z em relação a t. O nosso problema todo é calcular este valor, né? Tá? Calcular essa taxa de variação. Bem, o
que nós temos de fatos numéricos aí? O exercício fala que o primeiro carro está a uma velocidade de 60 km por hora. Perceba que a velocidade de 60 km por hora é a variação da distância medida em quilômetros por unidade de tempo. É uma taxa de variação, né? 60 km por hora é a taxa de variação da distância em relação ao tempo do primeiro carro, né? Derivada de x em relação a t. Isso é igual a... Bem, aí um detalhe. Aqui nós temos uma velocidade e eu quero uma taxa de variação. Taxa de variação é positiva quando a grandeza está aumentando. Uma taxa de mais 2 quer dizer que a grandeza aumenta de 2 em 2 unidades. Taxa de variação negativa quer dizer que a grandeza está diminuindo. Uma taxa de variação de menos 2, a grandeza está diminuindo de 2 em 2 unidades. Nesse caso aqui, x está diminuindo porque o primeiro carro, né, os dois carros se aproximam. Então, tanto x, y e z diminuem e as suas taxas de variação são negativas, né? Menos 60 para x e menos 40, derivada de y em relação a t, menos 40 para y, né? Então, nós temos aí as taxas de variação de x em relação a t. Se ele se aproxima a 60 km por hora, taxa de variação menos 60. Se derivada de y em relação a t, se aproxima a 40 km por hora, taxa de variação menos 40. E eu quero saber a derivada de z em relação a t. Tá? Bem, eu quero saber a derivada. Eu quero saber a derivada de z em relação a t. Né? Quero saber essa derivada aqui. Em que momento? Né? Eu quero saber essa derivada quando x for igual a... Perceba que eu quero saber a velocidade com que eles se aproximam um do outro no instante, no momento em que o primeiro carro é esse, a distância dele é x, quando x for igual a 6 e y, né? E o segundo carro é aqui, o y, né? E o y for igual a 8, né? Tá? Então essa é o resumo do nosso problema. Perceba que aqui eu tenho 3 etapas, né? Eu fiz uma representação, um desenho, coloquei as setas, as distâncias, coloquei as variáveis e as constantes e os chamados fatos numéricos, né? Que são as taxas de variação. E defini agora já a minha pergunta. Agora vamos passar para uma próxima etapa, que é achar uma relação entre as grandezas. A relação é dada aqui, olha, Teorema de Pitágoras, né? Lembra que aqui é um cruzamento, né? Um cruzamento perpendicular, o ângulo formado aqui é reto. E nós temos um triângulo retângulo aqui, em que vale o Teorema de Pitágoras, né? Pelo Teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Então esse é o nosso Teorema de Pitágoras, né? Que é a relação entre as variáveis x, y, z. E essa relação é válida enquanto esses dois carros estiverem se aproximando aqui, tá? Não importa o instante em que esses dois carros estejam, nem que um é mais rápido que o outro, mas o triângulo retângulo continua sendo válido, tá? Bem, como eu quero uma taxa de variação é derivada, então eu vou agora pegar a minha relação e derivar em relação a t, tá? Vou fazer a derivada em relação a t de x quadrado mais y quadrado, que vai ser igual a derivada em relação a t de z quadrado, tá? Lembra de aplicar aqui a regra da cadeia, né? Derivada de u elevado a n, que é n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u, né? Aqui nós temos funções, uma relação implícita, aplicação da regra da cadeia. Então a derivada de x quadrado é 2x vezes a derivada de x em relação a t, mais derivada de y quadrado, 2y vezes derivada de y em relação a t, derivada de z quadrado, 2z vezes derivada de z em relação a t. Então nós temos aí a nossa derivada. Perceba que aqui, ó, o 2 aparece em todas as igualdades e parcelas, né? Então nós podemos simplificar aqui, ó. Simplifica o 2, tá? E você vai ter que x derivada de x mais y derivada de y é igual a z derivada de z. O que nós queremos calcular, né? A ideia é calcular a derivada de z em relação a t. Então vamos lá calcular a derivada de z em relação a t. Então quem que é a derivada de z em relação a t?
derivada de z em relação a t, ela vai ser igual a x vezes a derivada de x em relação a t, mais y vezes a derivada de y em relação a t, né? E o z que está multiplicando, passa ele para cá dividido por z, tá? Perceba que nós já temos a nossa relação entre as variáveis, nós temos agora a derivada que eu quero calcular. O que falta fazer agora? Falta substituir os valores. Lembra que o x nós temos, né? O x é 6, o y nós temos, o y é 8, né? Eu quero saber com que velocidade eles se aproximam um do outro, a derivada de z em relação a t. No instante que o primeiro carro está a 6 km, x igual a 6, e o segundo carro a 8 km. Derivada de x em relação a t nós temos, que é a velocidade do primeiro carro, que é 60. Derivada de y em relação a t nós temos, que é a velocidade do segundo carro, que é 40. Falta z. Onde que eu vou achar o valor de z? Lembra que você construiu uma relação entre as variáveis aqui, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Essa relação é válida para qualquer valor de x, y, z dentro dessa situação. Perceba que você quer saber o valor dessa derivada quando x for 6 e y for 8. Então é só substituir. O x é 6 ao quadrado. O y é 8 ao quadrado é igual a z ao quadrado, tá? Então 36, 8 vezes 8, 64, é igual a z ao quadrado. 64 com 100 é igual a z quadrado. E o z é igual a 10, tá? Perceba que o valor negativo aqui você desconsidera, porque no contexto do exercício não faz sentido falar em distância, né, negativa, tá? Então z é igual a 10. Aí você pode calcular agora a sua derivada de z em relação a t, fazendo as substituições. Então a derivada de z em relação a t vai ser igual a x, lembra que o x é 6, vezes a derivada de x em relação a t, que é menos 60. Tudo isso mais y, lembra que o y é 8, vezes a derivada de y em relação a t, que é menos 40. Tudo isso dividido por z, que é 10, tá? Que vai ser igual a 6 vezes menos 60, menos 360, 8 vezes menos 40, menos 320, dividido por 10, que vai ser igual a menos 680, dividido por 10, que vai ser igual a, dividindo por 10, menos 68 km por hora. Então, menos 68 km por hora é a taxa de variação de z em relação a t. E aí nós podemos concluir, né, que a velocidade com que um carro se aproxima do outro no instante em que o primeiro carro está a 6 km do cruzamento e o segundo carro a 8 km do cruzamento é de 68 km por hora. A resposta do problema é 68 km por hora. Espero que tenha entendido essa aula de hoje, tenha gostado, né? Se gostou, compartilhe, ajude o canal a crescer, né? Se inscrevendo no canal, né? Tem um link de inscrição ali. E muito obrigado por ter assistido essa aula. Muito obrigado.